palavra do Senhor que veio a mim neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas também ouçam aquilo que o Senhor vem falando para os seus filhos, para o seu povo neste tempo, e também através daquilo que o Senhor confiou a mim. Irmãos, neste dia, o Senhor falou comigo sobre divisão, sobre o que uma divisão causa e também sobre quando uma divisão é necessária que aconteça. E aí, então, irmãos, o Espírito Santo me levou lá em 1 Reis, no capítulo 11, capítulo 12, quando está ali, quando a Bíblia está relatando ali sobre quando o Senhor se voltou contra Salomão. E ali o Senhor então fez uma divisão. Sim, lá no capítulo 11 em específico de 1 Reis, que o Senhor ali, ele relata de que Salomão, ele já com o coração corrompido, ele desobedeceu ao Senhor, mas não só desobedeceu, ele levantou altares, né, no seu coração para outros deuses. Ele ainda, né, com toda a sabedoria que ele recebeu da parte do Senhor, né, para reinar, para cuidar, para liderar, Salomão, ele se corrompeu, irmãos. Ele se corrompeu mesmo com toda a sabedoria que ele recebeu. Ele, né, se corrompeu e adorou a outros deuses, levantou altares a outros deuses, né? E aí, então, lá no capítulo 11 de 1 Reis, ali o Senhor está falando da indignação, de que ele estava, assim, com Salomão, por Salomão ter desobedecido a ele e ter levantado altares para outros deuses, e assim, né, o Senhor já não se agradava mais dele. E então, o Senhor ali fala que ia rasgar, que ia dividir tudo aquilo que o Senhor confiou a ele. E ali o Senhor diz que o Senhor só não tirou tudo dele por conta de Davi, pai de Salomão, que foi de fato um homem segundo o seu coração, que foi um rei também segundo o coração do Senhor, e que embora com todas as falhas e erros que Davi cometeu, o coração de Davi era verdadeiramente contrido e voltado para o Senhor, diferente de Salomão. Salomão não seguiu até o fim em obediência ao Senhor, não seguiu os princípios, né, e a palavra do Senhor até o fim. Salomão não seguiu. Mas por amor a Davi, por quem Davi foi, pelo que Davi fez, né, o Senhor manteve ali. O Senhor falou da divisão e tirou 10 terras, ou a gente fala, né, que são as tribos, que foram 12 tribos, a divisão foi feita para as 12 tribos, mas quando o Senhor ali fala da divisão, ele menciona que deixaria apenas, né, ficou apenas 2 com Salomão, e que como Salomão já estava ali no seu fim da vida, o filho de Salomão que ia ficar, né, com somente essas 2, que seria Judá e Benjamim, que estava com ele, e as outras 10 ficou para o adversário de Salomão, que foi para quem o Senhor entregou as outras 10, as outras partes, né, de tudo que já tinha sido dividido, né, das tribos de Israel. Então, irmãos, e o Senhor só não tirou também essas, né, por consideração a Davi, que foi o rei de Salomão, por quem Davi foi, por tudo que Davi fez, seguiu os mandamentos do Senhor, seguiu em obediência ao Senhor, né? Então, irmãos, e lá em Lucas, o Senhor também me levou lá em Lucas, no capítulo 11, Jesus ali, né, pregando a palavra, ele menciona sobre ele ter vindo para fazer divisão. E em alguns momentos até pode ficar um pouco confuso isso, né? Porque também Jesus também falou que um reino dividido ele não subsiste, né? Mas por que acontece a divisão, irmãos? Foi o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. A divisão acontece por causa da corrupção do coração do homem, irmãos. Não por causa do Senhor, claro que não é por causa do Senhor, né? Mas o homem, o coração corrompido do homem, o coração do homem arrogante, autossuficiente, é o que leva a uma divisão. É o coração orgulhoso do homem corrompido, do homem que leva uma
casa de oração a se dividir entre si. É o que leva um homem de governo a dividir um reino, a dividir um lugar que não era para ser dividido, mas isso acontece por causa da corrupção, por causa do ego, por causa da arrogância do homem, irmãos. É por isso. E aí, por que Deus permite a divisão? Por causa disso, por causa da corrupção e do coração do homem que se corrompe, que é cheio de si, que quer, né, fazer aquilo conforme a sua própria vontade. Né? Então, quando Jesus falou aqui sobre que ele veio também fazer divisão, e aí também em alguns versículos cita dividir, né, pai com filho, filho com pai, mãe com filha, porque, irmãos, quando Deus ele levanta alguém numa casa, numa família, já começa por aí, a própria divisão já é feita, porque os outros não conseguem assumir, não conseguem, né, voltar o seu coração para o Senhor e não admite, não quer que os outros também o façam, né? Então, por isso que acaba acontecendo divisão dentro de próprias famílias, de próprias casas, né? E assim dentro das casas de oração, dentro dos templos do Senhor também, em lugares de governo, em empresas, né? Em tudo, irmãos, por causa da arrogância e do coração corrompido do homem, irmãos. Mas quando Jesus falou que ele veio fazer divisão, ele também fala de reino. E aí, então, tem um momento que Jesus foi ali expulsar um espírito imundo, né, mudo, e aí falaram que ele falava, né, por um outro, como se Jesus também possuía um espírito imundo. E aí Jesus então ali questiona, se vocês dizem que eu tenho um espírito imundo, estou expulsando um espírito imundo, como que subsiste o reino das trevas, né? Um espírito imundo não pode expulsar outro espírito imundo, né? E aí então Jesus falou, é por isso que quem o faz é porque assim chegou o reino dos céus para vocês. Então, quando Jesus falou também sobre divisão, é sobre a divisão dos reinos, sobre aquilo que é do reino de Deus e sobre aquilo que é do reino das trevas, irmãos. A palavra de Deus fala isso, Jesus falou isso, o reino das trevas, eles são de dirigentes, eles são... eles seguem as suas práticas com muita clareza, eles não são negligentes, né? Essa é a palavra certa. E toda essa divisão, irmãos, quando acontecem essas questões de divisão, é sempre aos que não deveriam fazer, que são do reino de Deus, que são, né, dos filhos da luz. Então, o Senhor fala que os filhos das trevas, eles não são negligentes, mas quem não deveria ser são os filhos da luz, irmãos. Essa divisão acaba acontecendo com os filhos da luz, porque acha que carrega mais do que o outro, porque acha que tem mais autoridade do que o outro, porque acha que pode fazer mais do que o outro. E aí é um pai e é uma mãe que não consegue ver o que os seus filhos carregam da parte do Senhor e ficam com aquela arrogância, com aquela prepotência. Irmãos, isso precisa acabar, isso precisa cessar, irmãos. O reino de Deus, ele é simples, a palavra do Senhor, ela é simples, irmãos. É simples. Não tem, irmãos, confusão, não tem dúvida, irmãos. É algo simples, irmãos. Que nós olhamos para Jesus e quando Jesus, ele nos constrange com seu amor, irmãos, é uma coisa tão simples. Só que ela é pura. Ela é pura e ela não tem dúvida, irmãos. Não gera dúvida, não gera confusão. Então tudo isso é o homem que causa. É o homem que causa por si, pela sua prepotência. Isso tem que acabar, irmãos. Isso tem que acabar no meio dos filhos da luz, né? Isso é uma função que é os filhos das trevas que causam e que fazem que isso não pode acontecer dos que são do reino de Deus, irmãos. Isso não pode acontecer. Nós temos que nos alinhar e parar de achar que nós temos e somos algo, quando não.
É o Senhor que faz em nós e através de nós, é o Espírito Santo que nos mostra e faz todas as coisas em nós e através de nós. E nós temos que ter essa humildade, irmãos. É sobre pureza, é sobre termos o coração puro, totalmente contrito e voltado para o Senhor, para obedecer integralmente a palavra e os mandamentos do Senhor e parar de achar que somos alguma coisa, que temos mais do que alguém, porque temos X tempo de caminhada com o Senhor e querendo se comparar com novos convertidos. Tem que parar com isso, irmãos. Nós temos que fazer o que diz a palavra do Senhor. Nós temos que fazer o que o Espírito Santo nos conduz a fazer, irmãos. E ponto. É sobre isso, irmãos. E parar de dizer que não, porque é difícil, porque isso é claro que é difícil, irmãos, porque se fosse fácil, né? Então todos já estavam convertidos, estaríamos já lá no céu, já estaríamos em glória com o Senhor, né? Mas o Senhor, ele o tempo todo tem que estar ali fazendo, né, coisas por nós que nós mesmos já deveríamos estar fazendo, irmãos. Isso tem que parar, isso tem que cessar, irmãos, porque é o tempo do reino de Deus, de fato, se manifestar sobre toda a carne. Aleluia. E é isso que o Senhor quer, e é isso que o Senhor vai fazer, irmãos. Então faça a sua parte, como um verdadeiro filho da luz, como um verdadeiro servo que faz parte do reino de Deus. Seja diligente, seja reto, irmãos. Não ache que você vai conseguir com a força do seu braço, porque não é nem por força, nem por obrigação, mas é pelo Espírito do Senhor, irmãos. Se coloque no teu lugar, faça aquilo que o Senhor te comissionou a fazer, te confiou a fazer, né? E siga em obediência ao Senhor, em submissão ao Senhor e em total temor, irmãos. Os filhos das trevas reconhecem o poder de Deus e a manifestação de Deus, e os próprios filhos da luz não conseguem reconhecer. Então, irmãos, que você receba essa palavra em nome de Jesus, aquilo que o Senhor está falando neste dia. Se coloque no teu lugar, se volte para o Senhor e se posicione como um verdadeiro filho da luz.